Converso hoje com um indivíduo que sabe tudo e mais um pouco do universo do streaming e que tem ideias maravilhosas para aquilo que seria o futuro do esporte, mas que já é presente em alguns outros lugares. Converso com o Bruno Maia, executivo de marketing, ele é especialista na área de inovação e novos negócios para o esporte, toca o podcast Daqui para Frente, sócio da 14, agência de conteúdo, foi vice-presidente do Vasco da Gama. Que mais, Bruno? Que eu vou ficar falando aqui até amanhã. Seja bem-vindo ao Esporte Executivo. Poxa, muito obrigado. Sabe que eu também gosto muito do seu trabalho, acho fundamental essa nossa discussão em torno do negócio, da parte executiva, e tratar a inovação por esse viés é muito importante. Enfim, obrigado pelo convite. Estamos aqui ainda nessa quarentena, aqui em meio a jacarés das crianças, carrinhos, mas vamos falar dessa diversão nossa do trabalho que é o esporte. Eu organizo aqui, parece que eu estou num lugar muito organizado, mas minha casa também está cheia de boneco por todas as partes. Ainda bem que a gente está assim, nesse cenário. Bruno, vamos lá. Nós estamos gravando este programa um dia após a medida provisória ter sido promulgada pelo governo federal, mas a gente fala dela daqui a pouquinho. Eu quero começar falando do universo do streaming. Me parece, e claro que você é especialista, você que vai dizer, que o streaming ele já é irreversível para todos os cenários, e no esporte, então, isso não tem nem a menor sombra de dúvidas. Em qual estágio o esporte brasileiro está nesse caminho da absorção do streaming, Bruno? Acho importante a gente começar a discussão explicando o que é o streaming, de onde nasce essa história e por que está nesse estágio que você falou. O streaming nada mais é do que a mudança da forma de distribuição de dados que antes circulavam sobretudo via satélite ou via TV a cabo, no caso pelos cabos, e agora se dá via a banda de internet, os tráfegos de dados via internet. Essa mudança da natureza da forma de distribuição afeta as regulamentações existentes para a distribuição de direitos, né? Você tem várias facilidades pela internet. Os dados de internet têm uma proteção de neutralidade da rede, que permitem não serem travados por territórios, coisas assim, ou por assuntos, que permite uma facilidade muito maior de você distribuir conteúdos através dessa forma do que é pelas regulamentações de cabo e de via satélite. Então, quando isso se coloca, isso é uma consequência natural, vamos dizer assim, da internet, do avanço da internet no mundo nos últimos 25 anos. Né? Por isso que a gente fala que é reversível, porque isso não vai voltar atrás. A digitalização ela não vai ter fim, não vai travar, a gente vai voltar para o analógico. Então, nesse sentido que a gente fala que o streaming é um caminho inevitável. No esporte brasileiro está começando isso ainda, e de uma forma geral no mundo todo ainda é bastante iniciante. A gente tem, de fato, alguns mercados que estão mais avançados, em que você já tem uma capacidade de distribuição digital maior, mais larga, bandas melhores, serviços melhores, que permitem com que mais gente consuma dessa forma, com melhor qualidade. O mercado brasileiro já tem uma qualidade boa, mas ainda muito aquém de alguns países, mas a tendência é que isso acelere muito a partir da chegada do 5G, que é uma nova frequência de distribuição de dados móveis, né, que vai permitir uma inovação muito grande em todas as indústrias que envolvem automação. Então, desde a gente pensar de carros autônomos até a gente pensar de um aparelho na sua casa que regule seu ar-condicionado sozinho, até pensar em robôs que mapeiem a presença de pessoas em estádio, gerando dados, o que a gente chama da internet das coisas. Tudo isso vai avançar muito com o 5G e o streaming também, porque tendo uma velocidade maior de conectividade, estima-se que vai chegar a 100%, 100 vezes o tempo a velocidade de uma banda larga tradicional hoje, com o 5G. Toda a experiência de assistir jogos transmitidos pelos dados vai ser mais agradável, né? Você vai ter menos latência, que é aquela distância entre um acontecimento real e o espectador conseguir ver, né? Vai ficar mais fácil o acesso. E fora que com o 5G você vai ter uma série de outras camadas de informação que vão permitir customizar, personalizar a experiência de cada um de nós, né? Então eu vou poder assistir o jogo com 10 tipos de narrações diferentes. Então eu posso ouvir a narração de alguém que narra a favor do meu time, ou eu posso ver isso a narração do meu time junto com um layer, uma camada só de estatísticas passando nos jogadores que eu acompanho. A última entrevista que a gente fez aqui no Esporte Executivo, Bruno, foi com o Rodrigo Vicentini, o head da NBA no Brasil. A penúltima entrevista. Grande cara. Com a Ana Moser.
E NBA nada de braçada nesse aspecto, né? A NBA nada de braçada nesse aspecto, mas aí já até fazendo uma ponte, porque a gente vai falar depois sobre a MP, é uma coisa que é muito importante a gente ver no modelo da NBA e que esse assodamento, que a forma como a MP aconteceu está despertando nas discussões, talvez não faça enxergar. É muito fácil entender, por exemplo, quando a NBA vende no League Pass a assinatura dela, que você pode assistir qualquer jogo a qualquer momento. Mas a NBA nunca deixou, por exemplo, de negociar os direitos de transmissão dela com parceiros de mídia no mundo todo, porque ela sabe que sozinha ela não consegue a audiência necessária para que o produto dela tenha o valor que tem. Então, chega no Brasil a gente tinha negociação com o Sport TV e ESPN, né? Então, assim, em cada lugar do mundo eles têm parceiros. Essa sanha pelo streaming próprio, pelo OTT, que a gente chama, ela está chegando, e que me incomoda até na questão da MP, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é como ela faz ser mal fundada a história, a discussão. A discussão não é tão simples, ela não pode ser tão rasa. O modelo é muito mais complexo. A NBA mostra isso. Eles têm uma plataforma sensacional, uma das melhores de conteúdo próprio de esporte, assim, sem dúvida nenhuma. Mas eles não deixam o modelo comercial deles não se encerra por aí. Não se abre mão, não se briga com os broadcasts de outros formatos, de TV paga, de TV aberta. Então, acho que isso é muito importante. Da última vez que a gente conversou pessoalmente, a gente falou sobre várias coisas. Teve uma coisa que você me explicou no dia, a gente estava trocando ideia. Eu vou repetir, vou trazer o assunto de volta para o nosso público. Quer dizer que o streaming chega e acabou com o mercado de TV paga. É isso, Bruno? Não, né? Não é isso, né? A gente até hoje não viu absolutamente nenhuma forma de mídia, quando chega uma nova, nenhuma foi jogada totalmente fora. Exato. O que pode ter jogado fora era a máquina de escrever, mas a escrita não morreu, né? O rádio não morreu. Eu leio isso, né? Muita gente fala assim, não, agora acabou com TV paga, e não é isso, né? Que acabou é o monopólio, né? O monopólio acabou, talvez a força econômica desse player vai ser relativizada e redistribuída com outros agentes que vão surgindo, mas a rádio não morreu. E tá aí o Spotify voltando depois, agora com uma característica muito parecida do streaming com o que era da rádio. Antigamente começava a ouvir Spotify para escolher a música que queria. Hoje dá tanto trabalho de, às vezes, escolher, que o maior sucesso do Spotify são as playlists, onde alguém organiza uma seleção de música para você e que tem a ver com o que você gosta. O nome disso, para mim, era rádio, onde eu comecei a me relacionar com música, né? Só que uma outra forma de distribuição. Então, a gente não tem por que acreditar que uma coisa acabe com a outra, porque isso não aconteceu até hoje na história da comunicação em massa, da era da reprodutibilidade técnica da comunicação, para voltar para quem fez faculdade de comunicação nesse assunto. Nunca houve uma mídia que acabou por conta da outra, né? Vai se transformando. Então, assim, não acaba esse modelo, pelo contrário, a gente continua tendo os canais lineares. A gente tem bons exemplos, como, por exemplo, a La Liga. A La Liga é muito interessante porque ela tem um canal de streaming próprio, uma plataforma própria de OTT, com assinatura e tal, e que, vejam vocês, a coisa mais incrível, eles não transmitem nenhuma partida de futebol. Eles transmitem todos os outros esportes da Espanha, usam a força do futebol para dar visibilidade a esportes que não têm a mesma capacidade de geração de receita e atração de audiência. E agora eles negociam os direitos deles pelos players tradicionais, né? E agora, por exemplo, eles acabaram de criar um canal de TV paga, na TV paga, na Sky, na Inglaterra. Tem um canal, que nem aqui Sport TV, e a ESPN tem um canal chamado La Liga, na TV paga, onde neste canal transmite-se jogos da La Liga para a Inglaterra, dentro do pacote da Sky. Então, isso não pode ser tão simplificado assim, não pode ser tão rasa essa discussão. Esse é o perigo de se começar errado uma discussão sobre streaming, sobre direitos de transmissão, de alterar esses direitos. Eu acho importantíssima a discussão. A legislação precisa ser atualizada, mas o grande perigo que a gente tem que ver é a forma e, principalmente, ter um pouco de disponibilidade de aprender com quem já foi na frente, né? A gente não pode ignorar as experiências, que já tem uma porção, né? Eu tenho feito muito material, escrito muito sobre tecnologia, eu falo isso. Acho que o Brasil tem uma chance incrível de entrar no jogo agora, aprender com a experiência de um monte de gente que errou aí na frente e entrar no mesmo lugar, porque a geração de receita com a tecnologia, ela vai existir de verdade daqui para frente. Até agora, o que aconteceu foi a tecnologia atribuindo diferencial para performance, conhecimento tático, conhecimento do consumidor, mas ainda não se gera tanto dinheiro com tecnologia no esporte quanto vai se gerar daqui para frente. E a gente tem a oportunidade e está começando errado mais uma vez. Isso é desesperador. Bruno, a gente não aprende nem no combate à pandemia a confiar que deu certo. Pois é. Imensa dificuldade
no combate à pandemia. Não, mas assim, quando, não discordando, pelo contrário, concordo 100%, mas quando a gente fala do combate à pandemia, eu acho que uma coisa que é importante separar dos dois contextos a gente está vendo que a gente não consegue, sobretudo por conta de uma orientação de governos confusas, né, que batem cabeça entre si, depende do mérito de cada posição nesse contexto. Mas, no outro caso, a gente está falando de uma iniciativa totalmente privada, de um setor, né, que os agentes desse setor deveriam estar mais atentos. No caso da pandemia, a gente não consegue, não basta os hospitais terem uma decisão, isso depende do governo. Né? Aqui, quando a gente faz uma pressão, quando acontece um movimento que envolve o governo de forma rasa na história, o governo não participa de verdade, e ele entra de qualquer jeito, e por pressão do próprio setor, aí é desastroso, e a gente tem que ter cuidado. Só um pouquinho, meu amor, meu filho passou aqui agora. Só um pouquinho. O bonequinho. Chaves, filho. Então, eu apresentei hoje o Chaves para o meu filho. Um dos grandes ídolos da minha infância. Ele está apaixonado. Aqui para o Chaves, eu vim perguntar como é que é o nome do boneco, o Chaves. Então, assim, o perigo é a gente, como setor, não conseguir ter a atitude correta para desenvolver o nosso setor e ser preguiçoso ou agir simplesmente por conveniências individuais. E aí a gente, mais uma vez, perde oportunidade. Não é uma característica do perfil do mercado brasileiro, e aqui eu não vou mirar em A, B ou C. Me parece ser uma característica do mercado brasileiro o egoísmo nas negociações. E eu não estou falando da coisa poética, filosófica, não é isso não. Vamos fazer uma coisa que vai me fazer bem e está tudo certo. E não é assim, porque no longo prazo, se a gente consegue... Vamos lá, uma avaliação minha e ainda... talvez prematuro, porque tem um dia da MP. O problema não é nem o que se coloca, mas da forma como se coloca, com a ausência de debate com que se coloca. Né? A gente tinha a oportunidade de fazer uma legislação absolutamente competente nesse aspecto. Eu tenho visto todos os presidentes de clube falar que é interessante, mas isso não pode chegar via MP e agora todo mundo sai correndo atrás, desesperado. Como é que o setor e como é que o esporte em si pode se reorganizar, então, diante desse novo cenário, Bruno? Cara, óbvio, a gente está falando aqui sobre impacto ainda de 24 horas dessa notícia, então, provavelmente, quando se for ao ar, eu já vou estar pensando em outra coisa. Mas nessa fotografia hoje aqui do dia seguinte, eu estou muito impactado negativamente pela percepção de que era o que eu mais temia quando eu li a notícia, de que a forma se transpusesse ao próprio conteúdo da história. A gente hoje, agora, já começa, evidentemente, uma politização dessa discussão. No momento que isso é colocado, vindo da mão do presidente, que não é a pessoa... A medida provisória, a gente tem que lembrar, é um artifício que o presidente da República tem para tratar de assuntos urgentes, né, que eventualmente não poderiam ser tratados na Câmara com os debates necessários. Ele intervém para que haja um tempo maior para que a Câmara discuta, valide ou revogue aquilo, ou derrube aquilo, né? Mas é uma decisão baseada numa urgência. Esse assunto não tem absolutamente nenhuma urgência, ele nasce errado, ele acaba sendo politizado. Se você vai contra, você é como já sendo contra o governo, você vira uma coisa tipo, é contra a favor da Globo, não tem absolutamente nada a ver com isso. Óbvio que afeta as relações de todos os agentes envolvidos nessa comercialização. A Globo é um deles, os clubes são outros deles, né? Agora, não tem nada a ver, a discussão é muito mais profunda, tem a Lei Geral do Esporte sendo discutida na Câmara nesse momento, aí você destaca uma história, né? E aí, indo a fundo nessa história de um jeito que eu realmente nem gostaria de ir, não com você, né? Mas nesse momento não gostaria que a gente estivesse tendo que ir nisso, é que o mérito eu acho muito bom. Eu não tenho opinião formada sobre a questão do privilégio do mandante, da predominância do mandante sobre o direito do jogo, não tenho opinião formada. Tenho um viés de achar isso bom. Eu sou mais a favor do que contra hoje, nesse momento, nas minhas reflexões, nas minhas leituras e no meu conhecimento. Tenho a impressão de que isso é bom, que deveria ser o caminho, mas isso, na verdade, ele não é causa, ele tem que ser consequência da união dos clubes. Este é o elemento que faz com que o grande ceda para ajudar o pequeno, porque isso é muito bom para o grande ter na mão, de fato é. E se você cede isso para o grande antes de ele ajudar o pequeno, ele não volta para ajudar nunca mais, entendeu? Então o que a gente viu na Espanha foi Barcelona e Real Madrid disparando. Quando isso começou a acontecer, quanto mais eles negociavam sozinhos seus direitos, acabou criando a tal da polarização, a espanholização do futebol, né, que a gente fala. E aí chegou um momento que o governo também interveio lá, para como? Para fazer o contrário, falar, é o seguinte, vocês continuam com isso, mas tem que negociar coletivamente.
E aí, por intervenção estatal, você consegue fazer com que a La Liga negocie os direitos de todo mundo, nos quais o Barcelona e o Real Madrid ganham mais do que os outros. Isso não é discussão, já o Flamengo, o Corinthians, o Vasco tem que ganhar mais porque são maiores. Isso não está nem em questão, isso pode ser considerado. Agora, o que eles não podem é ganhar mais que os outros e negociar sozinho. Você usa a força deles para negociar em conjunto, paga mais para quem gera mais e merece mais, mas negocia, transferindo força na negociação para que as partes que comprem também distribuam esse peso pelos outros clubes e mantenham um produto interessante, né, com outras formas de compensação. Então, quando a gente fala de ser contra isso, não é ser contra a ideia em si, mas não é desta forma. Entendeu? O processo é outro, sabe? A gente não pode chegar e falar, a gente está depois de 25 anos de internet, chegando um momento em que o comércio online no Brasil, ele começa a se aproximar de superar os comércios físicos. Agora, imagina se em 1998 alguém chegasse e falasse, a partir de hoje ninguém mais pode ir em loja, só pode comprar pela internet. Estava certo, é bom, mas você não cruza a lógica do mercado criando uma regra, você não faz, isso não existe. Não é botando uma MP que você vai regular um mercado que tem 300 características técnicas de negócios, de contratos em vigor, cria-se uma insegurança jurídica absurda nesse momento. Ao invés de você fazer de um ponto que tem tudo para dar certo, algo que vai dar certo, você causa instabilidade, insegurança e um receio em relação à própria evolução em si, né? Muita, porque assim, primeiro, os principais campeonatos de esporte no Brasil, nesse momento, já estão com contratos vigentes, né? Então, assim, isso só serviria para, em termos de negociação, para a próxima fase, que vai ser só em 2024. Ou seja, voltamos num ponto que não tem urgência, né? Aí você cria nesse momento, você fala assim, tem o jogo do Campeonato Carioca, tem uma coisa aqui, outra ali, tem poucas coisas que são afetadas, que podem tirar proveito disso. Existem, mas são poucas. Tudo bem. Agora, você pegar o volume de negócios que já estão todos cobertos por um contrato, você vira assim, mas e agora? O que vale? O contrato está assinado com a Globo, está valendo ou não está? Aí vamos supor que alguém tenha a visão de que os contratos da Globo caíram, o que seria um absurdo jurídico, você derrubar um contrato de natureza privada a partir de uma mudança contextual e o contrato cai. Não existe isso. Mas vamos supor que alguém tenha essa leitura jurídica. Cara, você acha mesmo que, vamos supor que o Facebook vai comprar direitos agora do Clube X? O Facebook vai botar dinheiro com essa insegurança jurídica, sabendo que a Globo pode reclamar? O produto é tão incrível assim mesmo, a gente tem um produto tão foda, desculpa o termo, mas tão legal, a ponto de que vale a pena uma grande marca que vai investir, dar dinheiro, um dinheiro que justifica essa briga toda. Ele vai dar um dinheiro que justificou a briga toda e ainda vai assumir o risco de perder judicialmente. Ninguém vai investir assim. A insegurança jurídica não se resolve do dia para a noite. A insegurança jurídica não se desfaz com uma canetada. Não é que nem você cria com uma canetada, você não desfaz com uma canetada. Então as consequências são muito sérias e só serve para você polemizar. É a polêmica pela polêmica, é lançar a discussão de uma forma leviana, né, com um atalho, cortando atalho. Agora, do dia para a noite, todo mundo começou a discutir e parece que agora a liga dos clubes é super viável, que uma semana atrás não tinha a menor possibilidade. As pessoas mudaram, tudo mudou, o mundo mudou. Não é verdade, né? A gente viu agora até o amigo César Grafietti estava comentando num grupo que a gente tem aqui, falando, cara, as placas de publicidade de volta do campo, quando a Globo cedeu para os clubes, começou-se uma negociação em conjunto, como se fosse uma mini-liga para aquele assunto. Até que dois clubes, que é fácil adivinhar quais são, falaram, não, eu quero ganhar mais. E aí quebra. Tipo assim, na hora do discurso, para conseguir, é fácil. Na hora de vender, se não está amarrado, cara, cada um sai por si. O ser humano continua sendo essa desgraça que está destruindo o planeta. E a gente volta a falar do egoísmo, porque esses dois clubes, pelo menos um deles, esse que você menciona, lidera o movimento para que essa sentença fosse assinada assim de forma tão brusca. Mas vamos lá. Só para terminar, assim, acho que aí nessa hora é uma discussão mais longa, mas assim, se tem alguma função que o Estado deve ter, é mediar. Não é enviesar. O enviesamento já nasce naturalmente da natureza do ser humano, querendo puxar para si a sardinha. Aí não é que o Estado vem e faz como na Espanha, que peraí, você está na bagunça, a regra é essa, você media aquilo ali, agora o Estado vem e enviesa mais, em prol de uma briga, de uma discussão, de uma picuinha pessoal, né, com uma empresa jogando a discussão no mais raso da piscina possível. Isso que é muito ruim. O mérito em si, de novo, eu não sou contra o mérito da MP. Não tenho opinião formada sobre isso, tendo a ser a favor. Agora, dessa forma, não vai dar em nada e não vai dar nada positivo. A tendência é que a gente perca muito mais tempo, faça um monte de cagada e depois o pior, a gente começa a achar que o modelo está errado porque
Na verdade, ele foi mal elaborado. Aí você vai chegar daqui a 2 anos e fala, não, tem que voltar para o antigo. Aí você volta para o antigo. Aí daqui a 10 anos a gente vai descobrir que não, então, aquilo tudo podia ter sido feito de outra forma. Aí o cara perdeu mais uma década, entendeu? Então isso que é muito grave. Você contamina um negócio que podia ser bom, vai sugerir um erro daqui a pouco que não é verdadeiro, ele é um erro só de forma, que gera consequências graves, para depois tentar corrigir. Então é muito complicado nesse sentido. Olha, Bruno, como sociedade, a gente tem voltado 50 anos em vários aspectos. Se a gente voltar só 10 no esporte, a gente está no lucro. Vamos lá. Não posso discordar. Então, vamos lá. Se a gente imaginar um universo do streaming e das transmissões funcionando... Ok, tem MP agora, mas vamos lá. Vamos tentar falar da parte técnica da história. Do que era até anteontem, né? Vamos falar até anteontem. Vamos fingir que sim anteontem. Tá. O Bahia trouxe uma plataforma dele, do clube, para trabalhar o streaming. Vamos lá. O Bahia é um clube grande do Brasil. A gente não está falando dos famosos top do eixo Rio-São Paulo, Bahia, Minas, Porto Alegre e tal. É brasileiro, bicampeão brasileiro. Sim, mas o Bahia é absolutamente relevante. E a gente vê um clube que vem se organizando dentro da sua administração e que começa a perceber que existe uma diferença muito grande entre você olhar para isso como custo e você olhar para isso como um investimento e uma fonte de receita de fato. O que eu quero ouvir de você é o que falta para que a gente tenha no esporte nacional essa percepção clara dos gestores de que isso não é um custo, de que isso é fundamental para a consolidação de uma marca no esporte. São duas coisas. Primeiro, que o Bahia é um exemplo, o posicionamento do Benitani, do presidente, que é uma liderança muito importante hoje no futebol brasileiro. Acho que primeira vez agora na MP eu discordei dele, acho que ele pensa bastante diferente do que eu acredito, e me faz até desconfiar que eu talvez esteja errado, porque ele é um cara muito bacana mesmo de te acompanhar, e é bom que existe esse contraditório. Tá, tem duas coisas na sua pergunta que eu tentar lembrar das duas no desenvolver da minha ideia, assim. Mas o primeiro é o que precisa para a pergunta objetiva sua, o que precisa para a gente entender que isso não é custo sem investimento. Eu acho que precisa necessidade, né? E o que eu quero falar com necessidade é agora. A gente chegou no momento em que os direitos estão todos pagos aí, ou já estão, muitos clubes adiantaram seus direitos nos próximos anos, já receberam, ou deram como garantia, e vão ter uma dificuldade de geração de receita, porque normalmente o que sempre se fazia era negocia o direito daqui a 5 anos agora, nessa gestão, gasta seu dinheiro e o próximo presidente negocia o próximo. E aí você vai rodando. E a Globo tinha uma predominância nesse modelo, que fazia com que, de alguma forma, o próximo presidente do ano que vem pudesse ir lá de novo negociar e pedir mais um dinheiro, porque a Globo ia fazer e a roda ia girar. Agora a Globo não vai adiantar o contrato de 2024 para ninguém. Não vai assinar contrato com ninguém nesse momento, nessa incerteza toda. Então, assim, quem chegar em um clube agora, esse ano tem 11 clubes da Série A, tem eleição esse ano. 11. Isso é muito sério. É um grande momento de oportunidade de mudar a mentalidade do futebol brasileiro. No meio dessa discussão toda. Então, assim, quando você tem 11 clubes mudando, de uma vez só, esses caras vão chegar no ano que vem, cheio de promessa para fazer, e sem um centavo para levantar, porque a maior parte das granas já foi embora, como que esses caras vão fazer? Né? Eles vão ter que recorrer aos dados, ao uso de dados, a todos os negócios que podem vir da gestão de dados para gerar receita. Né? E os clubes hoje eles vivem uma defasagem muito grande, a gente pode falar sobre isso, de sistema de gestão de dados dos seus torcedores. E eu costumo separar assim, uma coisa é torcedor, outra coisa é fã. Torcedor não dá dinheiro, o que dá dinheiro é fã, que é o cara que consome. Né? Torcedor torce, ele na rua, anda pela rua, diz que é Vasco, né, e tal, e assim, isso não vira dinheiro. Né? Ele compra uma camisa pirata, não estou condenando não, mas assim, sim, ele tem uma relação. O fã do mundo 2020 para frente, ele é o cara que tem alguma relação e gera um dinheiro para você. Então eles não têm base de dados ainda suficiente para poder trabalhar, nem entender se esse cara tem característica para consumir streaming ainda. Mas o fato é, no momento em que faltar dinheiro e só sobrar esta fonte possível de rentabilidade, os clubes vão entender muito mais a urgência, e aí eu acho que eu respondo a sua pergunta, de se trabalhar em todas as frentes de negócio que sejam baseadas em dados, e o streaming é um deles, e talvez o principal e mais fácil de entender deles. Nesse dia isso vai começar a acontecer, e eu acho que está na iminência disso por todo o contexto que a gente vive agora. Mas outro lance que eu ia falar, deixa eu ver se eu lembro, sabia que eu ia esquecer, mas o trabalho do streaming em si, que eu acho que tem um vício que, como alguém que tem se esforçado
bastante para estudar a respeito, lido, viajado, eu acho muito engraçado. Eu vejo, e não falar isso sem nenhum tipo de eu sou apernóstico por isso, mas assim, ano passado, no final do ano, teve um maior evento de OTT, de streaming para esportes do mundo na Espanha. Não tinha nenhum, eu estava lá, já não estava no Vasco, e não tinha nenhum clube brasileiro lá, nenhum, zero. Tinha La Liga, tinha Bundesliga, tinha Bayern de Munique, tinha Lyon. Eu botei até no Daqui para Frente, meu podcast dessa semana, é uma entrevista com o diretor do Lyon, que eu encontrei lá e conversei, gravei a conversa lá, né? Então assim, e não tinha nenhum brasileiro, mas aí do dia para noite todo mundo acha que entende dessa parada, como se fosse simples, sem nenhum esforço, sem nenhum estudo profundo, porque eu não consigo imaginar que se alguém tivesse há 6 meses estudando isso, não tivesse estado naquele evento que eu tive a oportunidade de estar, né? O streaming, ele não é exclusivamente uma plataforma para transmitir eventos principais, né? Tem grandes negócios de streaming, por exemplo, tem uma plataforma muito importante chamada MyCujo, que o grande negócio do MyCujo é viabilizar a transmissão de tênis de mesa, de campeonato de pebolim no condomínio, qualquer coisa que você queira e que possa ter nicho, ele só precisa de 30 pessoas assistindo, ali 10 pessoas, é isso que viabiliza. O streaming, ele é um canal de você pulverizar conteúdo, né? Você pode usar o streaming nesse modelo premium de transmissão de grandes jogos? É claro que pode, mas isso o streaming não se resolve nisso. Quando os clubes entram nesse jogo achando que tem que transmitir os jogos, e eu pego um exemplo melhor para mim do que o do Bahia, que é o do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele vem fazendo um trabalho sério em relação a isso há anos, né? O Petralha já brigou com a Globo há muito tempo, ele já preservou, já perdeu dinheiro da sua TV paga, de não ter feito acordo com a TV paga, depois fechou com a Turner, não fechou pay-per-view com a Globo. Então, ele pode agora, eles lançaram esse ano, e pouco se fala da Furacão Play, que é o canal de streaming do Atlético Paranaense, em que ele já tem a promessa de 14 jogos da Série A sendo transmitidos, né, na plataforma deles para esse ano. O Atlético chegou nessa situação, estruturado direitinho, fazendo um trabalho de gestão de dados com uma área de inovação que funciona há 3 anos, que eles têm todas as maquininhas de cartão de crédito, que alguém compra um cachorro quente da Arena da Baixada, gera dado para o clube, né? Esse cara já brigou com a Globo há 3 anos para começar a chegar nesse momento, desenvolver a plataforma dele, já ter dado para o torcedor e agora oferecer um negócio. É completamente diferente. O Atlético Paranaense está 30 anos na frente da intenção ao se lançar um canal como esse, né? O que prova que não é que o futebol brasileiro está em que lugar, é cada clube. O Atlético faz um trabalho nesse sentido muito à frente de qualquer clube no Brasil, e é um clube tal como o Bahia, que não tem a grande mídia nacional, mas tem uma força regional altíssima, tem aumentado seu nível de competitividade nos últimos anos de forma clara, tem se formulado esportivo, né? Isso alavanca demais. Tem resultado esportivo, tem tudo isso, mas principalmente tem uma visão de relacionamento com o torcedor, de tratar o negócio de outra forma. O Atlético já há anos pensa que ele não pode ser dependente da comunicação de massa que a Globo oferece. Ele tem que conhecer essas pessoas. O Atlético fez um rebrand, mudou de nome há 1 ano e meio, por um processo de conhecimento do torcedor, fazendo uma série de pesquisas sobre os valores, os atributos de marca. Ele já vem adequando o produto ao consumo da sua cultura, do seu público, há muitos anos. Então, quando chega o streaming, ele já tem negociações diferenciadas, ele já está num outro momento, né? Então, assim, é ótimo o Bahia ir para isso, ótimo. Agora, isso não nasce com a responsabilidade de fazer igual o Atlético Paranaense em 1 ano, não vai fazer. E isso resume o que é o streaming. O Bahia pode fazer muita coisa, tenho certeza que o Bahia tem muita torcida, vai querer acompanhar os treinos do Bahia, acompanhar bastidores, acompanhar conteúdos exclusivos que eles fazem. Desculpa te cortar, mas para mim esse é um ponto muito importante. Eu acho que a discussão está mesmo em relação ao MP, mas antes disso, está muito concentrada na partida, na competição. Então quem vai transmitir o campeonato, quem vai transmitir... Que é uma discussão importante. Mas quando a gente fala de conteúdo, a variedade, a quantidade de coisas que pode ser feito independentemente da partida é gigantesco, né? Tem um ponto de conversa muito em relação à intimidade dos jogadores. Claro, não é o cara todo dia, não é ter que colocar uma câmera dentro da cozinha do cara, mas de fato tá mais perto da vida dos atletas, né? Os fãs, os torcedores, eles gostam também de consumir os seus ídolos. E é essa possibilidade que me parece que está sendo deixada de lado quando você prioriza exclusivamente a discussão sobre as competições. Então, assim, a visão cega. Quando o Bahia lança a plataforma de streaming, e apesar de achar que, assim, provavelmente eles pensam tudo isso, está sendo leviano de supor que não, até porque são ótimos profissionais que tem lá,
o Lene Franco, um cara muito bacana, dos melhores profissionais de marketing do Brasil, está lá com o Belintani no Bahia. Então, acho que eles pensam tudo isso. Mas quando a discussão se pulveriza, quando o OTT do Bahia, a plataforma de streaming, ela vai jogada no meio dessa confusão toda e misturado com a ideia de que vai poder transmitir um jogo do Bahia, aí a gente ferra tudo, né? A educação do streaming tem que se dar a partir de outras variáveis e em algum momento você inclui o jogo. Incluir o jogo hoje é uma burrice muito grande. Nenhum clube do Brasil tem capacidade real de fazer essa rentabilidade acontecer. O Atlético bancou isso bem legal, mas ele bancou isso de maneira extremamente consciente, abrindo mão de receitas em prol de uma construção futura. Isso pode até acontecer com o Bahia, mas falando do Bahia, enfim, não quero ficar usando eles, porque até para mim é uma grande diferença, não quero usar o Bahia como antítese da parada, não cabe, mas não pode ser tão simplificado e tão banalizado, deixando de lado isso. Você vê o Barcelona lançou agora, há uma semana, acho que duas semanas, foi dia 4 de junho, a sua plataforma de assinatura para o streaming. O Barcelona lançou agora. Né? Ninguém está muito atrasado nisso. E o que ele fez para lançar? Séries de conteúdo original. Uma série de conteúdos que você pode assinar, pagar e tal, e ver, de conteúdo sobre a vida do atleta, sobre a história de ídolos, uma porção de coisa legal pra caramba. Tem longa-metragem feito lá, né? Então, assim, eu já tinha um canal próprio, mas assim, agora criar uma plataforma de streaming. Você não precisa, por exemplo, ser sócio do Barcelona. Você vai lá e paga só a assinatura, quero ver sua coisa do Barcelona. Foi acabar de lançar agora. Então, quando eu falo assim, a gente tem como entrar no jogo agora e tirar muito da diferença, principalmente a parte financeira. O Barcelona até hoje não fez dinheiro com a plataforma de streaming. Mês que vem vai chegar a primeira fatura dos cartões. Meu cartão que eu assinei está lá, vai bater no mês que vem para eles. Né? A partir de agora vai aparecer essa receita. Dá para começar agora, mas, cara, tem que começar do jeito certo. Pega toda a experiência do Barcelona e vê como é que eles fazem. Por que eles não fazem isso? É porque eles são muito burros? Não deve ser, né, gente? Não deve ser. A gente não deve estar tão mais esperto do que o Barcelona. Assim, não deve estar tão mais preparado do que o Barcelona, assim, para gente simplesmente descartar e não ser discutido, não ter essa referência, sabe, de ontem para hoje aparecendo. Isso é que me deixa muito triste, muito preocupado, sabe? E a gente esvazia de novo. Meu grande medo é parecer como se fosse contra o assunto da MP. Não, nem um pouco. Mas, assim, a forma é muito, muito importante sempre. E não adianta, aí pegando o que você já falou várias vezes, a gente deixar de ver a lição que o Brasil de hoje tem, que é o tipo, faz de qualquer jeito, depois a gente dá um jeito. As instituições estão funcionando. A gente está vendo os custos desse tipo de pensamento. Né? Põe qualquer coisa. Não é assim. Fazer de qualquer jeito, invariavelmente o resultado não é bom. Né? Por mais que o fim seja justificado, válido e tal, não, precisamos acabar com determinada coisa. Cara, mas não é de qualquer jeito. Né? Uma coisa é você ver qual era a imagem da Lava Jato de 3 anos atrás, a imagem da Lava Jato tem hoje. Sim. Tem muito apoiador, mas assim, já tem uma relativização grande, porque, cara, a forma importa. A forma gera consequências. A forma, o senso de justiça a qualquer preço, vai para a rua e um cara acha que pode dar um tiro em alguém por conta disso, porque você pode quebrar tudo isso. Então tem que ter muito cuidado com a forma, sabe? Falando em cuidado, Bruno, até porque a gente tem aqui um tempo, eu não quero desligar, não quero fechar essa conversa sem fazer uma pergunta que eu acho fundamental. Você é um cara que tem os dois olhares do negócio. Você consegue olhar de dentro, então você de dentro da indústria, como produtor de conteúdo, e você tem o olhar do mercado. Isso é muito bom. Do clube, né? Do clube, né? Porque eu fiquei 2 anos lá dentro. Sim. Com a sua experiência no Vasco da Gama. Imagina que você agora é um representante de alguma marca que deseja investir no futebol. Você olha para tudo isso. Porque a gente se preocupou assim, o Facebook, a Amazon, a Globo e tal. Mas coloca ali um patrocinador que gosta, que precisa investir no esporte. Ele olha para tudo isso. Qual é a atratividade que ele vê? Porque veja, a gente está no esporte, a gente está num momento que é muito frágil da economia em função de tudo que tem acontecido na pandemia. Então, se você se brota de tudo isso, um mercado organizado, um mercado atrativo, ainda assim já ia ser difícil. Como é que os patrocinadores estão olhando tudo isso, Bruno? Então, aí, ótima pergunta. Sim, eu acho que também tem um romantismo em relação aos patrocinadores, quando a gente critica os clubes e acha que os patrocinadores eles vão ficar frustradíssimos porque eles são super profissionais. O mercado de patrocínio no futebol brasileiro, ele é muito parecido com os próprios clubes de futebol brasileiro. Muitas vezes, isso é a nossa pergunta, tudo que a gente está falando não muda nada. Porque o cara tem um interesse de curto prazo, ele acha que anunciando a camisa do time A, X, B, ele vai ter o resultado dele. Né? Então,
eu fiquei 2 anos à frente do marketing do Vasco e sentei com vários patrocinadores. Quando você tenta criar uma coisa um pouco nova, diferente, no novo contexto, o cara não quer, o cara quer o mesmo. Isso acontece muito, né? A gente não vê as principais, não tem nenhum dos clubes da Série A do ano passado tem uma das 40 maiores empresas do Brasil como patrocinador, né? Isso é muito impressionante. Por que grandes empresas não acreditam na plataforma futebol? Elas teriam essa discussão que a gente está falando. Então não dá para botar o mercado inteiro. Entendi. As grandes empresas, elas estão em outro momento, elas querem outra coisa mesmo e nem vêm. E vão continuar não vindo. Estão fora e fora continuarão. A não ser que venha uma Amazon, porque tem um interesse específico de entrada num território como o Brasil. E aí ela vai pensar por ela mesma, cara, e estar no Flamengo, eventualmente, ajuda a cumprir uma meta, ela vai ser egoísta, ela vai fazer e vai extrair o que tem de melhor ali. Se o Flamengo não souber aproveitar todas as possibilidades da Amazon, a Amazon também não vai estar preocupada, ela vai realizar o que ela tem de lucro para realizar naquela frente. Agora, se você pensar, por exemplo, que a regulamentação de apostas esportivas passe, os players de aposta vão entrar de qualquer jeito, não importa se ele está brigando ou não, porque eles precisam se instalar no futebol brasileiro e vão entrar. Essa discussão não acontece com essa maturidade toda. Eu acho que ela acontece quando a gente pensa da qualidade do patrocínio, da qualidade do investimento, do nível de investimento. A gente fica com um teto baixo e continua batendo cabeça aqui. E assim vai continuar. Nesse lugar que a gente está, não acho que diminui, sabe? Porque também tem essa baixa qualidade do olhar do mercado como um todo. Não diminui, mas também o teto fica baixo. Também não vai conseguir atrair novos entrantes, é isso. Não vai sair, exatamente. Como poderia. Então, enfim, acho que essa é a maior consequência. Continua. Eu tenho certeza que quando uma Amazon vê tudo isso, ela repensa também bastante coisa. Tá. Né? Eu tenho a menor dúvida de que essa negociação com o Flamengo não aconteceu até hoje. Não é porque, enfim, quer dizer, não posso nem falar o que ia falar. Mas assim, acho muito pouco provável que tenha sido simplesmente porque as negociações estão andando da mesma forma desde que começaram até hoje. Ela não aconteceu porque essa negociação mudou no meio do caminho. Senão, já tiraram o patrocinador, já pressionaram o patrocinador já saiu, né? Já brigaram com a Globo, já fizeram tudo, já está um mês sem patrocinador o Flamengo e até agora esse contrato não saiu. Não é porque, porque estamos aqui discutindo. Não, é porque essa negociação mudou, isso é óbvio. Quem já sentou numa mesa dessa sabe que negociações mudam e essa mudou. Alguma coisa aconteceu. Para um lado ou para o outro, alguém pirou mais na batatinha para um lado, o outro achou que tinha que pagar menos, não sei o que é, mas alguma coisa aconteceu nesses meses e certamente é fruto de muitas das coisas que a gente está vendo. Não estou dizendo que o negócio não vai sair, sim, mas influencia, acaba influenciando. Bruno, muito obrigado. Muito obrigado. Conversar com você, ler o que você escreve sempre é uma fonte de aprendizado. Obrigado pelo tempo, por conversar com você. Você é generoso. Valeu. Espero você numa próxima, espero que você tenha curtido, gostado tanto quanto eu gostei. Nos encontramos por aí, um grande abraço.